encher a nossa casa da sua presença, da sua graça, da sua proteção. Vem estar conosco. Bom dia, bom dia. Povo animado aí, né? Coraçãozinho para vocês também. Coraçãozinho. Gente, eu sinto falta, sabe? Ontem eu não fiz o conexão aqui, porque eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, não tava legal assim. Na verdade, antes de ontem eu fiz o conexão aqui, gente, sofrendo, eu tava com dor de barriga, olha só. Mas tudo se resolve, tudo melhora, né? E quando eu não faço, eu sinto uma falta danada. Assim, eu tenho a sensação de que é diferente do que eu gravar um vídeo em casa sozinha, né? Aqui, por mais que eu não veja o olhinho de vocês, não escute a voz, a gente tá aqui, né? Tem essa energia, eu sinto vocês de alguma forma do outro lado da câmera. Então, isso pra mim faz total diferença. Obrigado por estarem aqui, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos aprender desse Jesus, né? Vamos ver o que ele tem para o nosso dia, qual é a mensagem que ele tem para nós. E eu acredito muito que é uma mensagem que ele tem para nós, porque quando eu vou preparar a mensagem de cada dia aqui, às vezes eu tenho alguns textos preferidos, eu tenho umas mensagens preferidas, eu tenho um caderno aqui com mais de 100 mensagens prontas. E às vezes eu quero falar sobre algumas coisas e parece que Jesus não deixa. E ele fica lá, não, essa passagem aqui. Ai, mas Senhor, essa aqui. E ele, essa aqui. E parece que todos os caminhos me levam para aquilo ali. Então, a sensação que eu tenho é que Deus fala assim, Fran, eu é que sei o que precisa ser falado. Fale isso, sabe? Então, a mensagem de hoje é literalmente assim. É literalmente assim. Eu senti Deus falando, fale sobre isso, fale sobre isso. E eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não discuto mais com Deus. Eu já quebrei tanto a minha cara, tentando fazer as coisas do meu jeito. Mas tanto. Então, até para isso, eu peço que ele dirija a minha vida. E quando eu percebo que algumas coisas eu tô querendo fazer do meu jeito, ai, Senhor, por favor, toma posse, né? Toma as rédeas aí da situação. Porque se eu continuar no controle, eu vou quebrar a cara. Me mostra os caminhos, me mostra o que eu devo fazer. Quando o Senhor me mostrar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Né? É assim que a gente anda de acordo com a vontade dele. Enquanto a gente começa aqui, se você quiser já separar a tua Bíblia, hoje eu vou falar sobre o Salmo 94. Salmo 94, se alguém puder anotar aí para mim. E eu vou pedir para você, com todo o carinho da minha alma, para você apertar o aviãozinho abençoado. O barulho dos bons precisa ser maior do que o barulho dos maus, né? Vamos fazer barulho, gente? Vamos fazer a mensagem do Senhor ir mais longe, abençoar mais vidas? Aquela frase, né? Uma andorinha não faz verão. E é isso. É clichê. Mas é um clichê verdadeiro. Eu sempre gosto de dizer que clichês têm um motivo para ser clichê, né? Se algumas frases viraram clichê, é porque elas costumam funcionar. E a gente não faz nada sozinho. Hoje, né, a minha mensagem só chega a mais pessoas porque vocês compartilham. Porque vocês compartilham. Né? E quando eu tô aqui levando mensagem para você, eu tô levando vida. Vida. E quando você compartilha, você também tá levando vida. Né? É isso. Ó, colocaram aí Salmo 94. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindo, Antônio. Bem-vindo. Que a graça do Senhor Jesus
esteja aí na sua vida. Vamos falar do Senhor Jesus? Gente, a mensagem que eu tenho hoje é uma mensagem forte. Uma mensagem forte, até dura, mas é necessária. Tá na Bíblia. E antes de eu ler esse salmo com vocês, eu quero explicar. Eu sei que tem bastante psicólogas que me seguem e que estão aqui comigo. Elas já conhecem esse termo, mas tem muita gente que não conhece. Então eu vou falar, né? Que de acordo com a sociologia, com a psicologia, nós somos seres biopsico-sócio-espiritual. Uau! Biopsico-sócio-espiritual. O que é isso, Fran? Que palavrão é esse? Bio, o nosso corpo, psico, sócio de social, somos seres sociais, espiritual, nós temos um buraco dentro de nós que é do tamanho de Deus. Ou seja, todo ser humano tem uma necessidade de desenvolver sua espiritualidade, de viver sua intimidade com Deus. Tem gente que reconhece isso e vive nessa busca. Tem gente que não reconhece isso, que até não acredita na existência de Deus e tenta preencher esse buraco com infinitas coisas que nunca vão preencher. Riqueza, droga, prazer, enfim. Tem um buraco dentro da nossa alma que só preenche com Deus, né? Só que por que eu tô usando esse palavrão aqui, né? Essa palavra grande. Palavrão no bom sentido, né? No sentido engraçado, vamos dizer. Palavrão porque é uma palavra difícil, né? A gente não tá acostumado. Só que pra gente cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, a gente precisa olhar para várias áreas da nossa vida. Ontem eu fiz um post, um carrossel, vocês devem ter visto, que eu estava falando lá da necessidade da gente cuidar da nossa saúde emocional. Porque às vezes muitas pessoas cristãs, evangélicos, católicos, enfim, pensam que a gente precisa cuidar só da nossa espiritualidade. E Deus se agrada quando a gente cuida de nós como um todo, né? E não adianta nada a gente só pedir alguma coisa para Deus, buscar e ficar de braço cruzado. Ele espera que a gente haja. Ou seja, quando a gente precisa colocar pão na mesa, a gente precisa trabalhar. Ele vai abençoar nosso trabalho, mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem falado sobre isso aqui, né? Esses dias a gente falou sobre nossa saúde financeira. E eu gosto de falar o termo saúde familiar financeira, porque sempre envolve a nossa família, quem a gente ama, né? Enfim, existem vários pratinhos da vida que a gente precisa equilibrar ao mesmo tempo. Se a gente descuida do nosso emocional, interfere na nossa família. Se a gente descuida do nosso financeiro, interfere na nossa família. Se a gente descuida do nosso espiritual, também. E se a gente descuida do nosso social, também interfere a nossa família, nós e a nossa família. E eu decidi fazer esse tema de hoje, primeiramente porque eu senti que Deus estava me encaminhando para esse salmo, apesar de ser um salmo bem duro, porque geralmente os salmos são salmos de abraço para a alma. Os salmos geralmente são assim, a grande maioria deles. Poucos salmos são uma varinha na nossa poupança, como esse aqui. Bom dia, Fer. Bom que você tá aqui, viu? Beijo no coração. Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia. E esse salmo aqui é quase que como uma varinha na nossa poupança, né? Só que o nosso social, ele é um pratinho do Senhor que a gente também precisa equilibrar.
como o nosso pratinho espiritual, como o nosso pratinho emocional, enfim. E a vida é se equilibrar. E a gente não pode tentar equilibrar muito os pratinhos, senão um ou outro vai cair e vai quebrar. Mas a gente precisa escolher pratinhos importantes. Quais os pratinhos você quer carregar na tua vida? Quais os pratinhos você está disposto a equilibrar? A colocar ali para... Sabe aquela cena de circo? Aquele circo de Solé que a pessoa, né? Tem gente equilibrando um pratinho aqui no palito, aqui na cabeça, outro na outra mão, outro no joelho, assim vai. É mais ou menos isso. Só que existem pilares importantes da nossa vida para a gente ser feliz, para a gente... A psicologia positiva e a neurociência falam muito da ciência da felicidade. E a ciência da felicidade envolve a gente equilibrar principalmente esses pratinhos do nosso, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde social e da nossa saúde espiritual. Pelo menos esses 4 pratinhos a gente tem que ter equilibrados. E interessante que eu falei para vocês que Deus me encaminhou para esse salmo. Só que, coincidentemente ou não, também me pediram para falar sobre isso. Sobre relacionamentos. Sobre amizades. Sobre o nosso viver social. O nosso cérebro, a nível de neurociência, ele é um órgão social. Ele se desenvolve, ele funciona melhor quando a gente se relaciona com pessoas. E já existem estudos científicos de ressonância magnética que eles tiram imagens do nosso cérebro de pessoas que se relacionam mais, de pessoas que se relacionam menos, de pessoas que têm relacionamentos com mais qualidade, relacionamentos com menos qualidade, né? Então, aí são provas científicas de que a gente aprender a se relacionar faz bem para todos os outros pratinhos da nossa vida, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre o nosso social. E o que eu quero trazer hoje não é assim, vamos sair sendo amigo de todo mundo, conversando com todo mundo, se abrindo para todo mundo, não é isso. Envolve pessoas de confiança, pessoas que merecem saber conviver, saber da nossa história, compartilhar a nossa história, versus pessoas que não merecem. E eu confesso para você, eu confesso que eu demorei para aprender essa lição na minha vida. E essa é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade para ensinar às minhas filhas, principalmente a minha filha mais nova, a minha caçula de 10 anos. Porque eu não sou aquela mãe que ensina o filho a revidar se ela levou uma mordida na escola, se alguém bateu, alguém brigou. Eu sempre ensinei a minha filha a não revidar. Eu sempre ensinei as minhas filhas, a irem na diretora, a procurar a professora para resolver aquele problema, aquele conflito. Chama um adulto. Não revida, não faça igual. Só que quando a gente ensina isso para os filhos, que ao meu ver é algo correto, existe um outro perigo que a gente tem que estar atento. A gente tem que tomar cuidado de não ensinar os nossos filhos a engolirem qualquer tipo de amizade, de relacionamento e de forma de tratamento. Ai! Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a saberem se proteger. E às vezes eu falo para minha filha de 10 anos, filha, você precisa, né? Você vai ser amiguinhos de todos. Não precisa ser inimigo, brigar, deixar de falar. Só que você precisa escolher amizades que te façam bem.
E é sobre isso que a gente vai ler agora no Salmo 94. Salmo 94, como eu falei para vocês, é um salmo pesado, forte. E eu separei ele em 3 etapas. Eu não vou ler ele inteiro, tá? Eu vou pular, depois você vai na tua Bíblia e você pode fazer algumas marcações que nem eu fiz aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Então, eu marquei o que era mais importante para a gente trabalhar hoje e eu separei ele em 3 fases, em 3 principais ensinamentos que Deus deixou aqui para nós. E a primeira parte desse salmo, ele fala sobre um pedir a justiça de Deus. E eu vou ler essa primeira parte e a gente vai conversar, tá? Olha como é forte isso. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Sabe, as pessoas que têm uma tendência a serem boazinhas demais, que não é saudável, essas pessoas, em especial, de uma forma especial, têm dificuldade para ler esse tipo de coisa na Bíblia. Peraí, mas Deus vingador? Né? Como assim Deus vingador? A Bíblia fala de amor. Será que Deus vai fazer mal para alguém? Será que Deus, se eu pedir para Deus fazer mal para alguém, Deus vai fazer? Né? Surge um monte de dúvidas quando a gente lê esse tipo de coisa. Mas quando a gente pega passagens, várias passagens assim, e a gente compara uma com a outra e estuda, a gente entende o que Deus quer dizer com essas coisas. E para exemplificar isso, eu vou usar um exemplo meu de quando eu era adolescente. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu passei por uma situação muito triste da minha vida. Uma pessoa adulta, muito mais velha do que eu, muito mais velha, ela me causou uma humilhação muito grande. Muito grande. E eu era uma menina, uma adolescente, eu não sabia lidar com aquilo e aquilo foi assim uma vergonha tremenda. Eu acho que se eu tivesse uma tendência suicida, eu teria me matado. Foi algo muito grande na minha vida. Foi uma mãe de um namoradinho meu na época, que ela me humilhou de uma forma terrível, terrível. Olha que forte isso. E aquela situação eu levei muitos e muitos anos para superar. Muitos e muitos anos. Eu lembro que eu fiquei sem comer, perdi peso, fiquei magra, sofri terrivelmente com aquela situação. Mas aos poucos Deus foi me curando e eu orava tanto, tanto, tanto por aquilo. Eu nunca pedi para Deus fazer justiça. Eu nunca pedi para Deus me vingar. Pelo contrário, eu só pedi assim, Senhor, esclareça essa situação. Eu sei o que estava no meu coração. Eu não quis fazer mal para ninguém. Foi um tremendo e terrível mal entendido. E Deus sabia o que se passava aqui. Só que tudo que eu falava não adiantava. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Que tudo que você fala parece que só piora a situação e você não consegue arrumar aquilo. Quanto mais a gente tenta arrumar, mais a gente piora. Só sei que a situação foi assim. E eu orava para Deus me dar a oportunidade de um dia arrumar aquilo. E só sei que se passaram aproximadamente 20 anos depois daquela situação. 20 anos eu nem lembrava mais daquilo. Nem lembrava mais, já era adulta, casada, mãe. Mas as memórias são assim, as memórias elas são carregadas de carga emocional mesmo. Quando a gente lembra de tal coisa, a gente só não lembra só do fato. Vem a cognição, o pensamento junto com uma carga de emoção.
Então a gente sente algo muito parecido com o que a gente viveu naquela época. Ó, já passei e passo, tem pessoas que acham que são donas da razão. Exato, é isso. Só sei que depois de mais ou menos 20 anos, sem querer, eu encontrei essa pessoa que me humilhou. Encontrei essa mulher. E sabe quando se encontra a pessoa assim, você fica assim... Você paralisa. Eu não sabia o que fazer, o que falar, se cumprimenta ou não cumprimenta. Muito daquela mágoa, daquela tristeza, Deus já tinha arrumado no meu coração. E eu nem lembrava mais as orações que eu tinha feito para Deus resolver aquela situação na minha vida. Só sei que essa mulher se aproximou de mim e ela pediu desculpa. Ela começou a conversar comigo como se eu fosse amiga dela e como se a gente tivesse passado todos aqueles anos juntos e convivendo. E ela, se fosse qualquer outra pessoa, pedir desculpa, perdão, até eu entenderia, mas ela tinha uma característica muito arrogante, muito arrogante. E para ela ter pedido perdão daquela forma que ela me pediu, Deus agiu grandemente no coração dela, ainda bem. Sabe aqueles milagres? Na vida dela e na minha, que de certa forma eu precisava daquela libertação. Eu já tinha praticamente esquecido, mas foi algo que me fez muito mal durante muito tempo. Quando ela começou a falar comigo, começou a me pedir perdão, eu lembrei das orações que eu tinha feito durante anos. Porque era algo que me machucava. Eu esqueci daquelas orações, mas Deus é tão fiel que Ele não esqueceu. O que Ele fez? Ele proporcionou um encontro de cura para mim e para aquela mulher. Ele deu a oportunidade dessa vingança, vamos dizer, no bom sentido. Vou usar a palavra que está aqui, mas eu entendo isso mais como uma justiça, porque eu fui muito injustiçada. E quando ela falava comigo, eu mal acreditava no que eu estava escutando. Eu mal acreditava. Só sei que aquilo depois eu chorei, né? Na frente dela, eu chorei, eu falei, nossa, te perdoo, tal. E aquilo me fez um bem. E ela nem sabe. Só sei que eu ficava pensando assim, nossa, o Senhor fez justiça. Quem diria, eu nem lembrava mais disso. O Senhor honrou a minha oração. O Senhor honrou. E por que eu tô falando isso hoje? Porque nós que somos cristãos e tentamos viver uma vida correta, a gente procura fazer bem, não mal. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. E existem pessoas narcisistas, pessoas que com intenção ou não fazem mal e se aproveitam da gente. É uma realidade. Isso é uma realidade. E quando a gente olha a trajetória de Jesus aqui na Terra, quando Ele passou por aqui, distribuindo bênção, milagre, alívio, os evangelhos relatam para nós muitos episódios de Deus, de Jesus, desviando de pessoas assim. Se você pegar os 4 evangelhos e começar a ler a história de Jesus, que eu acho que você já deve ter feito isso, você percebe que Jesus fugia dos fariseus. Ele tentava não cruzar. Ou quando eles vinham pregar uma peça em Jesus, com maldade no coração, fazer perguntas, Jesus já lia o coração dele ali e respondia exatamente o que estava no coração, não o que a boca falava. Ó, temos que orar para pessoas que nos maltratam. É difícil, mas é o mais certo. Que com certeza Deus vai agir na vida dessas pessoas. Sim, na vida dessas pessoas e na nossa também, né? Para ensinar a gente a lidar com tudo isso. Só sei que essa é uma realidade, né? Existem pessoas que, sabendo ou não, acabam sendo mensageiros de Satanás na nossa vida. E a gente vai deixar de conviver? Não. Mas como Jesus falou para nós,
sede prudentes. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Ser cristão não é ser bobo. A gente pode perdoar, mas nós temos o direito de escolha de conviver. Nesses casos eu costumo orar pedindo que Deus faça a obra em mim. Exato. Em nós e por nós, né? Quando eu passei esse episódio com essa mulher, a dor era muito grande. Eu era uma menina adolescente, 15 anos, né? Então eu não sabia como lidar com tudo isso. E eu orava para Deus curar o meu coração. Eu passei uma vergonha tremenda por algo que eu não tinha feito. Foi uma injustiça, mas sabe aquele sentimento de injustiça? Ali eu comecei a descobrir que esse mundo não é justo. Eu fui literalmente humilhada por algo que eu não tinha feito. Só sei que, com muita lágrima, muito clamor, Deus fez justiça. E quando Deus fala aqui em vingança, né? De acordo com essa tradução aqui, significa que Ele está falando que Ele vai fazer justiça por você. No tempo certo, no tempo dele, porque Ele escuta as conversas que a gente não escuta, Ele sabe o que está no coração das pessoas. Não significa que Ele vai fazer mal para outra pessoa. Significa que Ele vai fazer justiça, Ele vai colocar panos limpos, os pingos nos is. E Ele é fiel. Nós não somos, mas Ele é fiel. A segunda parte desse salmo, forte, verdadeiro e necessário, porque a nossa saúde emocional, a nossa psique, a nossa mente precisa desenvolver mecanismos de defesa. E a gente aprende isso desde lá de infância, a separar o que é do outro, o que é nosso, a separar muitas coisas na nossa vida, o que a gente deixa entrar, os nãos que a gente precisa dizer, os sims que a gente precisa dizer. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. E às vezes a gente não aprende tão bem, mas a nossa saúde emocional depende disso. Só que Deus é tão bom que Ele também deixou isso aqui na Bíblia. E Ele fala assim: filho, entrega para mim, eu vou fazer justiça, eu vou te ajudar a te proteger. Não é à toa que Deus fala tanto sobre a importância das amizades. Diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Cuide dos seus amigos. Ei, Fran, peço que você... Como é? Segue uma pessoa que precisa muito dessas suas palavras, está sofrendo muito. Isso, manda sim, tá? Manda sim. Manda sim, converso. Ó, e quando o problema é em família? Opa, subiu aqui. Quando o problema é em família, como escolher não conviver? Sofri uma humilhação enorme na família do marido. Tem 2 anos. Meu marido não posicionou e tenho que conviver. Uau! Uau! Eu acho que a gente pode conversar via direct também, tá? Vanessa. Van, eu já tô chamando de Van, né? Van, a gente pode conversar via direct, mas aí envolve muitas coisas, né? Envolve aí o teu pilar, o teu sentimento de pertencimento numa família, o teu relacionamento com o teu marido, porque às vezes é um marido muito bom, mas ele falhou nisso, às vezes é algo pontual, às vezes é algo que se repete, é um padrão de comportamento dele de não se posicionar para te defender, né? Então, envolve muitas questões importantes e pessoais que dependem de características da tua história. Mas o fato é, né, o que dá para falar aqui para você em público, que foi algo que eu fiz naquela época. Sabe aquelas orações que a Bíblia relata que a pessoa se joga no chão
Fala assim, colocou o rosto em terra, ou seja, se curvou tanto que encostou a testa, encostou o rosto no chão, colocou o rosto em terra e chorou aos pés do Senhor. Pai, esclareça. O Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus de justiça. Eu rasgo meu coração aqui diante de Ti, faça justiça. Esse sofrimento está me corroendo. Encosta aqui, encosta a Tua poderosa mão no meu peito e cura. Me dê sabedoria para olhar para isso. Clareia os meus pensamentos, a minha mente, para eu conseguir olhar para isso com discernimento. Faça justiça. Faça eu olhar para o meu marido de uma forma que o Senhor quer que eu olhe. Faça para eu olhar para essa situação de uma forma que fique só coisa boa. Que eu aprenda com tudo isso. Que eu aprenda a me proteger. Que eu aprenda a esperar a medida certa do retorno, do relacionamento. Porque às vezes a gente espera demais também. Infelizmente. E esperar algo em troca a gente sempre vai esperar. Existem muitas frases por aí, não espere nada por ninguém, cuide das suas expectativas, blá, blá, blá. A gente nunca vai esperar zero expectativas das pessoas, isso não existe, é mentira. A gente sempre vai esperar alguma coisa, porque nós somos seres sociais. Nós não esperaríamos nada em troca se nós fôssemos máquinas, mas nós somos seres humanos. Tem coisas que estão no nosso alcance, tem coisas que só estão no alcance de Deus. A gente deve pedir que Ele nos dê esclarecimento para a gente agir de uma forma correta, do ponto da perspectiva espiritual, né? Dessa blindagem espiritual que a gente fala aqui, e pedir que Ele faça justiça nos bastidores. A paz, esposa amada. É importante essa oração pelo esposo, exatamente porque às vezes quem não se posiciona para nos defender, às vezes não se deu conta da importância daquilo. É duro, é triste, mas às vezes a pessoa não se deu conta porque não teve pessoas que se posicionaram para defender elas. Então a pessoa às vezes só dá o que ela tem. Ela aprende a se posicionar para defender quando ela teve pessoas que se posicionaram a favor dela. Às vezes pode ser isso, mas às vezes é falta de atitude, às vezes são outras coisas, né? Antônio, que bom. A gente conversa por lá então, tá? Terminando o conexão aqui, eu já falo contigo. Bom dia, bom dia. Tem gente chegando agora. Eu vou ler a segunda parte aqui do Salmo, desse Salmo forte e verdadeiro, que faz a gente refletir e faz a gente se proteger. Se proteger pedindo a justiça de Deus e se proteger com o cuidado que a gente tem, né? A gente precisa escolher quem que entra na nossa casa, quem senta na nossa mesa e quem entra no nosso coração. Jesus escolhia. Por que que a gente não vai escolher? Aquele mito romântico de que a gente deve ser amigo de todos, amar a todos, é muito perigosa essa visão. A gente precisa orar por todos. Se eles precisarem de ajuda, a gente vai estender a mão da maneira mais pura possível. Mas isso não significa abrir a nossa casa, a nossa mesa e o nosso coração. Deus nos ensina isso, né? Vamos lá para a segunda parte desse salmo. Aqui fala assim, ó. Tá falando assim do sentimento de que Deus não tá vendo a injustiça. Vamos lá, olha só. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo, sem justiça?
Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplina o Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que os ímpios, uma cova se abrirá. Ou seja, aquele que aceita a disciplina do Senhor, a correção, a mudança de rota, encontrará caminhos tranquilos mesmo diante da dificuldade. E quem não aceita a correção e a justiça de Deus, uma cova, caminho de morte, de sofrimento, né? Enfim, aqui, nessa parte, Deus dá a certeza para nós de que Ele está ouvindo e Ele está vendo o nosso sofrimento e a injustiça que a gente está passando, que a gente passou. Deus lê o coração daquelas pessoas que nos fazem mal, que nos fizeram mal. Quando eu era uma menina de 15 anos e passei por essa situação que eu falei para vocês, eu não tinha maturidade emocional, psicológica para lidar com aquilo e nem espiritual. Eu tinha a sensação de que Deus não estava vendo a humilhação que eu tinha passado, a vergonha que tinham passado, que feito eu passar. Mas Deus estava vendo e me trouxe a justiça 20 anos depois. E tem gente que pode pensar assim, nossa, Fran, mas 20 anos depois? Esse Deus demora, hein? Esse teu Deus não tá atrasado? 20 anos depois? Só que eu vou te apresentar uma outra perspectiva. Honestamente, provavelmente se fosse antes, eu não teria visto e não teria reconhecido o agir de Deus. O problema não estava em Deus, o problema estava em mim. Eu não estava amadurecida espiritualmente para receber aquele alívio para minha alma. Eu estava preocupada com outras coisas. Eu não tinha intimidade com Deus para entender. Aquela mulher poderia ter vindo ao meu encontro, pedido perdão do jeito que ela pediu, chorado, se humilhado. Eu ia olhar aquilo talvez com um sentimento de vingança, de, viu? Bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Poderia ter olhado assim? Mas Deus fez as coisas acontecerem de uma forma linda, limpa, pura. E hoje eu olho para essa situação completamente com um novo significado. Eu vejo assim, poxa, Deus realmente restaurou em mim, nela. Hoje a gente se fala, hoje a gente se vê? Não. A gente nunca mais se falou, nem se viu. Mas eu tenho certeza que a mesma paz que Deus trouxe para o meu coração, Deus trouxe para o coração dela. Eu queria que Deus só aliviasse a minha dor, mas Deus fez algo maior. Deus realmente resolveu não só a minha dor, mas Ele resolveu toda a situação. Ela também precisava daquela paz. Provavelmente ela também, tanto que em 20 anos ela não esqueceu, né? Então assim, Deus é grande inclusive com relação à misericórdia diante dessas situações tristes que pessoas mal intencionadas ou não, às vezes faz a gente passar. A terceira parte desse salmo fala assim, a terceira parte ela fala a respeito daquela paz que excede todo entendimento. Aqui começa assim, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Leal, teu amor leal.
Passe 1 ano, 2, 5, 10, 20, 40 anos. O amor leal dele vai nos amparar. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Qual tipo de superação a tua alma precisa hoje? Qual tipo? Aqui o Senhor, o Deus dos exércitos, está falando assim: eu sei o tamanho do rombo que fizeram no teu coração. Entrega para mim, se joga aos meus pés e descansa. Descansa, porque eu vou trazer alívio para tua alma de uma forma completa e leal. Eu não sei você, mas esse é um tipo de mensagem que faz o meu coração transbordar, sabe? Porque eu sempre tive uma tendência a só olhar as coisas boas nas pessoas. Eu custava para aceitar que tinha pessoas que tinham uma natureza difícil e que iriam me ferir. Custei para aprender isso. Deus vai curar qualquer ferida da nossa vida. E aqui está falando alívio. Alívio. Alívio à minha alma. É isso que Ele vai trazer para mim e para a tua alma. Independentemente do tipo de ferimento que alguém fez no teu coração. Independentemente. Só que, como eu sempre digo, né? O agir de Deus envolve o nosso agir, no sentido de é o poder divino aliado ao esforço humano. Deus vai curar, Deus vai costurar, Deus vai colar as pecinhas. Ele vai fazer o que for preciso para trazer paz e alívio para a nossa alma. Mas a gente precisa se proteger também. A gente precisa escolher quem vai e quem fica, quem entra, quem sai, quem permanece. Jesus, quando andou nessa terra, ele fez isso. Ele veio para distribuir amor, cura, piedade, salvação para quem quisesse. Para quem não queria, ele simplesmente bateu o pó da roupa e da sandália. Quando você quiser vir com intenções puras, dignas, honradas, vem, eu tô aqui. Mas enquanto você se aproximar com maldade, fica aí. Olha o exemplo que Jesus deixou para nós. Um exemplo de blindagem espiritual e mental, emocional. Teve uma ocasião que Jesus estava na praia com os discípulos e estava ali conversando e ele viu o inimigo de Deus, Satanás, se aproximar. Ele estava na praia ali e ele viu se aproximar. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: vamos sair daqui, porque o príncipe das trevas está se aproximando e comigo ele nada tem. Ou seja, eu não tenho nada a ver com ele, vamos sair daqui. Antes que ele chegasse, Jesus, que é Deus, saiu. Vamos evitar? Vamos se afastar? Talvez você precise encerrar ciclos na sua vida. Talvez você precise encerrar amizades na sua vida. Talvez você precise ressignificar relacionamentos. Às vezes é ressignificar o teu olhar para tudo isso.
Só você sabe o que precisa, você e Deus. Mas em nome de Jesus, que Deus te dê coragem para permanecer hoje na confiança de que Ele vai restaurar as feridas, as marcas, as memórias que ficaram aí. Amém? Amém, povo? Amém, povo do Senhor Jesus? Amém. Respira e vai, né? Respira e vai. Eu acho que esse é um assunto tão delicado, né? Tão delicado, sensível, forte, mas tão necessário. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para lidar com tudo isso. Amém. Amém. Vamos orar, povo? Povo do Senhor Jesus? Vamos orar. Vamos falar com aquele que tem um amor leal. Eu gosto desse amor leal. Depois leia o Salmo 94. Leia na tua Bíblia aí. Sabe, quando alguma mensagem da Bíblia fala ao nosso coração, Deus quer falar com essa mensagem, através dessa mensagem, Deus quer falar com a gente. E quando a gente vai, né, ao encontro dessa passagem, a gente lê, a maneira certa de olhar não é a gente ler, deixar a Bíblia de lado, fechar e nunca mais entrar em contato. A maneira certa é ler, né, orar, pedir a iluminação do Espírito Santo e assim, Senhor, o que o Senhor quer me falar através dessa mensagem? Qual cura o Senhor quer trazer para as minhas memórias? O que o Senhor quer me ensinar sobre o meu casamento? Sobre os meus relacionamentos? Sabe por quê? A maneira como a gente se relaciona com as pessoas interfere no nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente acaba vivenciando tantos relacionamentos desleais que sem querer, sem perceber, inconscientemente, a gente traz esse padrão de relacionamento para o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus é leal. Ele não é homem para mentir, né? Então, quando a gente toma consciência desse tipo de coisa, a gente pensa, poxa, estou confiando menos do que eu deveria na justiça de Deus, né? Por isso que é importante essa busca desse autoconhecimento junto com o conhecimento do alto. Autoconhecimento, conhecimento do alto. Vamos orar? Aí onde você tá, fecha seus olhos, abaixa tua fronte, do jeitinho que você consegue, vamos conectar a nossa mente ao céu. Santo e amado Deus, agora conectamos a nossa mente, a nossa alma aos seus pés. E eu confesso nesse momento que agora eu entendo por que o Senhor queria que eu falasse sobre esse salmo, que ao meu ver parecia tão pesado para o dia de hoje. O Senhor tem trabalho para fazer através dessa mensagem. Trabalho de cura, de libertação, de inteligência, de sabedoria para relacionamentos. O Senhor quer restaurar relacionamentos, o Senhor quer encerrar ciclos viciosos. O Senhor quer estabelecer um novo padrão, um padrão leal, o seu padrão, nos nossos relacionamentos. Essa sabedoria só vem de Ti, Pai. Nenhuma ciência humana é capaz de alcançar a profundidade, a grandeza dessa proteção, desse livramento, dessa libertação.
Restaura os nossos relacionamentos, Pai. Restaura as nossas dores, as nossas memórias. Cria novos significados para as dores, para as cicatrizes, Pai, que só o Senhor sabe no mais íntimo da nossa alma. Traga-nos superação. Com teu amor leal, que essa mensagem fique quentinha no nosso coração, no dia de hoje, no restante dessa semana. Oramos pelos méritos do teu Santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, povo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja aí na tua vida, no teu dia. Se você sentir a necessidade, depois vai lá no YouTube, essa mensagem, daqui 1 hora já tá lá. Assista de novo, ou assista antes de dormir. Que isso traga paz, sono tranquilo. Que você durma diferente depois dessa mensagem. Encaminhe para pessoas que precisam restaurar coisas dentro do coraçãozinho também. Cheguei no finalzinho, não tem problema, daqui a pouco tá no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês assistem lá no YouTube, tá bom? Essa oração visitou muitos corações essa manhã. E é esse o objetivo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja muito mais forte do que o algoritmo do Instagram. Que ele leve essa mensagem para quem ele sabe que precisa de cura, de libertação, de novos relacionamentos, de novos ciclos de vida. Amém? Amanhã é sexta-feira e 8 e 7 da manhã a gente se encontra aqui novamente para o nosso 26º encontro dessa série sobre superação. Tô aqui, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Beijo no coração, até amanhã. Fica com o Senhor Jesus, tá?